E aí, pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez nos encontrando, não é mesmo? Após nosso momento síncrono, espero que tenha sido bastante proveitoso. E essa nossa aula agora vai ser sobre a continuação, né? Sobre estequiometria das reações químicas. E aqui a gente vai ver um pouquinho mais aprofundadamente o que é realmente a estequiometria. A gente vai estar colocando em prática e a gente vai ver realmente o que ela vai trabalhar, tá certo? Lembrando, nosso encontro síncrono, nós vimos sobre os tipos de fórmulas que tem, né? A fórmula estrutural, a fórmula percentual, fórmula mínima, empírica. E agora vamos estar aplicando um pouquinho mais isso, tá certo? Lembrando que nessa parte da estequiometria a gente vai usar bastante o número de mols, a massa, o volume, tá bem? Mas não vou me antever. Caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, sinta-se à vontade sempre para estar voltando ao vídeo, tá certo? Sempre estar retornando e rever uma parte que eu falei. Caso realmente surja dúvida e vocês não consigam sanar essa dúvida, podem comunicar comigo pelo WhatsApp, tá certo? Mas vamos lá. Estequiometria das reações químicas. Pois bem, esse estudo da estequiometria, né, essa parte da química, esse conteúdo, ele foi desenvolvido realmente com um lado matemático para ter uma regularidade do que estava acontecendo ali dentro daquela reação química. Você pode estar se perguntando, mas como assim, professor? Como assim, em matemática tem que ter uma regularidade? Não entendi muito bem. Vou trazer um exemplo para vocês. Algo bem simples. Se eu coloco num copo de água meia colher de açúcar, aquele açúcar ele vai se dissolver todo, completamente, e eu posso não adoçar completamente aquela água. Conseguindo pegar? Conseguindo começar a entender? Da mesma forma que se eu pegar 10 colheres de açúcar e depositar nesse copo de água, eu vou ver que eu não vou dissolver todo aquele açúcar, vai ficar muito doce aquela água. Então, assim, nesse exemplo já começa a envolver um pouco da estequiometria. Por quê? Porque a estequiometria nada mais é do que a quantidade de um reagente reagindo com outro para formar um produto, tá certo? A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. E com isso, esses cálculos matemáticos envolvidos no século XVIII, eles vão ser chamados, nessa parte vai ser chamada como as leis das combinações químicas, tá certo? E a gente pode dividir ela em duas, que são as leis ponderais e a lei volumétrica. As leis ponderais, gente, prestando bastante atenção, tá certo? Vão relacionar as massas daqueles reagentes que estão participando da reação. Você consegue entender? Prestando atenção. Se eu tenho ferro reagindo com cloro, certo? Peguei um pouquinho de ferro, ele está reagindo com uma solução contendo cloro, eu vou perceber um precipitado, que é o cloreto de ferro, certo? A partir do momento que eu coloco pouco ferro, eu vou ver exatamente um pouco precipitado formado. Mas o que acontece se eu acrescentar mais ferro do que eu preciso? Eu vou ter a formação do meu precipitado, certo? Cloreto férrico. Mas vai sobrar, eu vou estar colocando ferro em excesso, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente o que acontece se a gente colocar um reagente de mais ou de menos, tá bem? Mas essas leis ponderais, deixa isso bem fixado, tá certo, gente? Já anota aí no caderno, papai caneta na mão, e anota. As leis ponderais, elas vão relacionar o quê? Isso, as massas de reagentes que estão participando dessa reação. Mas, professor, e a lei volumétrica? Aí é que tá. O próprio nome já diz. A lei volumétrica, ela vai estar relacionando o volume desses reagentes contidos na reação, tá certo? Então vamos começar mais adentro dessa questão dessas leis ponderais, tá bem? As leis ponderais, ela vai trazer a lei de conservação das massas, que tem aquela frase bastante famosa daquele rapazinho lá, não sei se vocês lembram, Antônio Lavoisier. Pronto. Que ele fala e é sempre propagado, que é o quê? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Exatamente. Lavoisier, ele propôs, não é,
essa ideia dessa lei da conservação das massas após ele realizar um experimento com o óxido de mercúrio. Então preste atenção, ele pegou o óxido de mercúrio, é algo bastante curioso, né? Aparentemente é bem simples, mas disso ele tirou algo bem grande. Então, ele pegou o óxido de mercúrio e submeteu ao calor, ou seja, ele aqueceu esse óxido de mercúrio. Após ter sido aquecido, ele percebeu que teve dois outros tipos de reagente, ou seja, ele obteve dois produtos daquele reagente que ele aqueceu, tá certo? O óxido de mercúrio. E com isso, ele já tinha essa massa desse óxido de mercúrio. Então imagina comigo, se aqui nesse momento, vou até pegar uma canetinha aqui para ajudar, tá certo? Se nesse momento aqui, no óxido de mercúrio, eu tinha 10 gramas, tá certo? Eu tinha 10 gramas nessa parte do óxido de mercúrio e aqueci, quantos gramas eu terei agora no meu produto? Já que ele se separou. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, assim, ele teve o óxido de mercúrio, aqueceu, né, como já foi falado, e obteve o mercúrio mais oxigênio. O mercúrio na cor prateada, né, e o oxigênio incolor. Você pode estar pensando, professor, se não teve nada e só separaram, né? Então ele vai ter a mesma massa. Então daí que ele fala, natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Exatamente, isso mesmo. Essa função, esse experimento que Lavoisier propôs, ele conseguiu concluir isso, que a massa que tem no reagente, eu vou ter no meu produto. Tá conseguindo entender? Então, por isso, dessa frase, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por quê? Porque se eu tenho, como está aqui no exemplo, o óxido de cálcio, 56 gramas de óxido de cálcio reagindo com 18 gramas de água, eu vou formar o meu produto, que é o hidróxido de cálcio, tá certo? E vai ser uma massa de 74 gramas. Mas espera aí, quanto é que eu tinha antes? A gente faz essa soma. 56 gramas de óxido de cálcio mais 18 gramas da água. Eu vou ter um total de 74 gramas. Ou seja, no meu produto eu também tenho 74 gramas, professor. Exatamente. Isso que traz não só essa frase de Lavoisier, mas também essa lei sobre as massas, que é o que eu tenho no meu início, obrigatoriamente eu vou ter que ter no fim da reação, entende? Aqui eu trouxe esses exemplos para vocês, onde aqui eu tenho o óxido de cálcio, né? aqui reagindo com a água, formando o hidróxido de cálcio. Tá certo, gente? Então lembra disso, deixa isso bem fixo na mente, tá certo? O que eu tenho no meu começo eu vou ter que ter no meu fim, obrigatoriamente, e ponto, tá certo? Então, se eu comecei lá uma reação, ou se numa questão ela trouxer falando que começou reagindo com 100 gramas de ferro mais 50 gramas de cloro, certo? Numa solução de cloro. E no final ele me diz que eu tenho 150 gramas, beleza, ele está me dando algo realmente plausível. Pelo menos com essa lei das massas, tá certo? Postulou Lavoisier. Mas ainda assim, temos também outra lei, que é a lei das proporções constantes. Essa lei ela foi postulada em 1799 pelo Joseph Proust, tá certo? E após ele, e após ele analisar várias substâncias, ele percebeu que vai ter uma proporção de cada elemento formado, certo? Por essa substância. E aí a composição em massa vai ser constante. Ou seja, a gente tem um exemplo aqui da água. Se eu vou ter 100 gramas de água, tá certo? Onde a água a gente sabe que é formada a fórmula estrutural H2, agora, ficou bonitinho, não ficou? Onde a gente sabe que a água é formada por H2O, ele nos dá aqui que a massa de hidrogênio vai ser de 11,1 grama e a do oxigênio de 8,9 gramas.
E a gente tem essa proporção aqui, ó, de 8 para 1. Na verdade, a proporção é de 1 para 8. A soma, realizando essa soma, a gente vai ter 100 gramas, tá certo? E aqui no hidrogênio a gente vai ter o total, que é o 100%. Então, assim, esse exemplo da água ele vai trazer aqui, ó, pode ver, que essa composição vai apresentar sempre essa mesma relação, tá certo, gente? Então, eu vou sempre estar combinando o hidrogênio e o oxigênio nessa proporção de 1 para 8, tá bem? Como a gente tem aqui, ó, no nosso exemplo. Se eu pegar 10 gramas de hidrogênio e reagir com 80 gramas de oxigênio, obrigatoriamente na água eu vou ter que ter 90 gramas. Ou seja, um outro experimento. Se eu utilizo 5 gramas de hidrogênio mais 40 gramas de oxigênio, obrigatoriamente eu tenho que ter 45 gramas de água. É exatamente isso. O que for somado, né, o que eu tiver reagindo, obrigatoriamente eu tenho que ter no meu produto. Tá certo? Vocês estão conseguindo entender isso? Qualquer coisa, lembra, pode voltar, pode retornar um pouco na aula. Com isso, a gente vai ter a lei das proporções constantes, onde Proust enunciou essa seguinte lei, tá certo? Então a gente vai ter que toda substância que apresenta uma proporção em massa constante na sua proporção. Todas elas, aqui eu trouxe o exemplo para a gente ver junto, do cobre, do enxofre, tá certo? E aqui eu vou ter o nosso precipitado. A gente pode ver até que muda bastante a coloração, ó. Vocês estão conseguindo ver aqui? Conseguindo ver com o mouse? Pronto, aí é bonito. Muito bem. Ele vai mudar. E ele traz aqui vários exemplos para a gente. E a gente pode até ir calculando junto para ver se realmente está certo, se ele mudou alguma coisa, como é que está isso. Pois bem, ele diz aqui no primeiro exemplo que a gente vai reagir 10 gramas do cobre com 5,6 gramas de enxofre. Então, o correto aqui, ele está mostrando que é de 15,6 gramas do nosso produto. E isso ele mostra sucessivamente para os outros exemplos, onde realmente é isso. Se eu tenho 5 gramas reagindo com 2,53 gramas, obrigatoriamente eu tenho que ter 7,53 gramas, porque é o meu total. Tá entendendo, galera? Tá entendendo, gente? Então, deixa isso bastante fixo na mente. O que eu tenho no meu início, eu vou ter que ter no meu fim. Como diria quem? Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Exatamente. E o Proust vai dizer pra gente a lei das proporções constantes, tá certo? As proporções, gente, lembra, anota aí no caderno, ela sempre vai permanecer constante. Ou seja, você tem uma proporção, exemplo, na água, hidrogênio, H2O, vai ser a proporção de 1 para 8, assim vai se manter para qualquer quantidade de massa que eu esteja reagindo, que eu esteja utilizando na reação, tá certo? Trazer um exemplo agora, o que eu trouxe foi o do óxido de cálcio reagindo com a água, tem uma proporção aí de 1 para 1, certo, gente? Proporção aí de 1 para 1. Quando eu uso 1 mol de óxido de cálcio, eu também vou usar 1 mol de água. Eles reagindo na proporção de 1 para 1, eu vou ter a minha massa total, que vai ser o meu produto, o precipitado, chamado hidróxido de cálcio. Tá certo? Então, prestar bastante atenção nisso. E vamos embora para o próximo slide. E esse próximo slide vai ser a lei de Gay-Lussac, que são dois rapazes, tá certo? Não é um só nome, não. São dois. Gay-Lussac. Juntos, eles conseguiram trazer essa lei, concretizar, melhor dizendo. Ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes dos gases participantes de uma reação química têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Pessoal, como assim? Se eu ler aí, não entendi muito bem, não. Tá, vamos lá. A partir do momento que eu tenho uma condição de pressão e temperatura
ou não vai mudar, ou seja, nas mesmas condições de pressão e temperatura, tá certo? Elas não mudam, elas vão estar lá numa condição. O volume dos gases que estão participando dessa reação química, eles vão ter entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Ou seja, a gente sempre vai utilizar o número inteiro, tá certo? E geralmente esse número ele é pequeno. É o que a gente também pode chamar um pouquinho mais à frente do coeficiente estequiométrico, tá certo? Um exemplo para esse resultado experimental, vai confirmar essa lei para a gente, é esse que eu trouxe aqui para a gente ver. Ó. Vou ter 10 litros de hidrogênio reagindo com 10 litros de cloro, totalizando 20 litros de cloreto de hidrogênio. Ora, eu sei que eu tenho 10 mais 10, eu tenho que ter obrigatoriamente no final 20 litros. Ah, professor, entendi. Então quer dizer que não é só para massa não, também é para volume. Isso, muito bem. Acertou em cheio, lembrou muito bem lá daquele começo. Lembra que no começo a gente falou o quê? As leis ponderadas. Isso. E as leis volumétricas. Muito bem. Essas duas leis, como eu falei, a gente vai estar usando a massa e o volume. E aqui, nesse momento, vai ser sobre o volume, tá certo? Então a gente tem que prestar bastante atenção também em algumas questões, onde, como caixinha de banana, eles podem dar pra gente o volume e falar alguma coisa referente à massa. Mas, quando na verdade a massa nem interessa pra gente, só vai interessar o volume, que é o que ele quer em verdade. Tá certo, gente? Não esqueça disso. Mas continuando aqui, vamos lá. Como é que a gente faz agora, professor? Então, para resolver isso e saber quanto realmente vai ser o meu número inteiro e pequeno, conforme a lei de Gay-Lussac. Para a gente saber isso, a gente vai dividir todos os volumes que a gente tem, 10, 10 e 20, eles vão ser divididos pelo o menor valor em volume, ou seja, 10. Concordam comigo? Menor valor em volume aqui é 10. Ou tá errado? Porque a gente tem o maior volume é o de 20, né, que é o total, é o produto da nossa reação, o cloreto de hidrogênio, certo? Vai estar reagindo o hidrogênio com o cloro e vai estar formando o nosso cloreto de hidrogênio. E o menor valor em volume a gente pode escolher aqui ou o hidrogênio ou o cloro, que você preferir para calcular. É o mesmo 10, certo, gente? E com isso a gente vai dividir 10 por 10, 10 de cloro pelos 10 também, e o 20 do cloreto de hidrogênio por 10. Aí a gente ter a nossa proporção entre os volumes. Então podemos perceber aqui que volume para o hidrogênio vai ser 1, a proporção para o volume de cloro é 1 também, e para o cloreto de hidrogênio é 2. Eu pergunto a você, o que será que quer dizer com isso? E aí, o que vocês acham? Que olha, a gente pode ler isso da seguinte forma. Se caso eu pergunte a você, aluno do Kodai, segundo ano, segundo período, me diga, por favor, qual é a proporção volume de hidrogênio, volume de cloro? Aí você, serelepe, olho, esperto que é, esperta que também é, vai chegar e vai dizer, professor, a proporção entre o volume do hidrogênio e o volume do cloro é de 1 para 1. Ah, por que de 1 para 1? Porque se eu tenho 10 litros de um reagindo com 10 litros de outro, eu vou dividir pelo menor volume que é, e eu vou ter aí a minha proporção de gases, né, de 1 para 1. Gostei. Agora vai para o outro, pergunta vai para o outro. O volume de cloro, qual é a proporção do volume de cloro para o volume do cloreto de hidrogênio? E aí? Essa relação a gente vai falar da mesma forma, só que vai ser de 1 para 2. Eu vou ter a proporção de 1 de cloro para 2 do cloreto de hidrogênio, tá certo? Então fixa aí na mente, aproveita, marca aí aquele asteriscozinho no cantinho do caderno e escreve, mais uma vez, lei de Gay-Lussac, que é o quê? Vamos ler junto comigo, as mesmas condições de pressão e temperatura, presta atenção nisso, nas mesmas condições de pressão e temperatura, certo? Os volumes dos gases participantes de uma reação química. Quais são os gases que estão participando aqui? O hidrogênio e o cloro, certo? Certo.
eles vão ter entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Tá certo, gente? Agora, vamos para os coeficientes e a quantidade de substância mol. Essa parte é uma parte que requer bastante atenção, tá certo? Está bastante concentrado agora nesse momento, porque a gente vai utilizar realmente a parte do coeficiente, né? Conhecido também por aí, coeficiente estequiométrico, tem esses nomes, e a quantidade de substância. Essa quantidade de substância a gente pode chamá-la de mol, tá certo? Uma coisa que a gente tem que deixar bem fixa, deixa eu anotar aqui pra gente, vou até puxar aqui ó, no cantinho pra gente ver, é essa formulinha aqui, ó, não sei se vocês lembram, mas N é o número de mols, é igual a massa atômica, né? Isso sobre o que? A massa molecular. Isso. O número de mols eu vou ter em mols, correto? A minha massa aqui, ele pode me dar, ou ele pode pedir para a gente descobrir, vai estar em grama, tá certo? E aqui a minha massa molar, ela vai estar em grama por mol. E o que é isso, professor? Esse aqui, opa, mol. Essa aqui vai ser a nossa unidade de medida, tá certo, gente? Então prestar bastante atenção nisso para não confundir. Pode acontecer muito de se confundir a massa pela massa molar, mas vamos ter essa diferença, tá certo? Vamos prestar atenção nisso. Então vamos ver esse exemplo aqui agora, o principal, né? Sobre esses coeficientes. Eu vou ter uma reação aqui que vai ser dada, que vai ser a formação da amônia, tá certo? Eu vou estar produzindo a amônia. E, para falar a verdade, ele foi até bastante gentil aqui pra gente, que deu aqui a reação já balanceada. Como vocês viram, se eu não me engano, com a Natália, um pouquinho de balanceamento, não é isso? Vocês já vão ter uma noção legal. Ela fez uma aula bastante legal sobre isso. E a gente vai utilizar também, gente, só lembrando, tá? A gente vai utilizar também a questão do balanceamento, né? Para ter a certeza, para ter corretamente o coeficiente. Tá bem? Então aqui a gente vê uma molécula de N2 reagindo com 3 moléculas de H2, hidrogênio, e vai formar 2 moléculas de amônia. Certo? Vamos lembrar lá no começo, essa equação geralmente ele pode nos dar sem ser balanceado, tá certo? Então vamos imaginar que essa equação ela não tivesse balanceada. Ela não teria nem esse númerozinho 3 aqui na frente, nem esse número 2 aqui na frente, nem esse número 1 aqui na frente. Tá certo? Você pode perguntar, professor, como é que a gente vai fazer então? Então, vou só dar uma relembrada aqui junto com vocês. Seria da seguinte forma. A gente tem essa reação, então a gente sabe que eu tenho H2 e N2. E aqui eu só tenho um nitrogênio. Então, o que é que eu posso fazer? Vou multiplicar a minha amônia por 2. Que aí eu vou ter 2 nitrogênios aqui e 2 nitrogênios aqui. Eu já vou balancear. Pronto. Derrubei esse coelho com uma tacada só? Tá ok. Vou colocar o 2 aqui na frente. Coloquei o 2 na frente da amônia. Eu percebi que agora eu vou ter 6 átomos de hidrogênio. O que é que eu faço agora para equilibrar também os meus hidrogênios? Eu venho aqui e multiplico o que eu preciso por 2, que vai ser 3. 3 vezes 2, 6. Então, vou ter 6 átomos de hidrogênio aqui também. Tá certo, gente? Então, vamos prestar atenção aqui nessa parte. Vai ser um pouco a parte microscópica. Então, se eu tenho uma molécula de N2, ela equivale a... Olha esse númerozinho aqui. Lindo esse número, né? 6,0 vezes 10 a 23. Tá certo, gente? Presta atenção, esse é o número de moléculas, o número de mol. Tá bem? O número de moléculas, perdão, gente. Então, multiplicando o meu coeficiente que vai estar aqui na frente, eu vou ter a quantidade de moléculas de N2. A gente pode ver também aqui, ó, para o hidrogênio, multipliquei por 3, vou ter o meu resultado. E aqui da amônia multiplicando por 2. Vale lembrar que esse 6 vezes 10 a 23 é uma visão microscópica, tá certo?
Então, para cada um desses, de nitrogênio, de hidrogênio e amônia, eu vou ter 6 vezes 10 a 23. Tá bom? Vamos lá. A quantidade de matéria em mol, lembra que a gente viu agora, ela pode ser expressa em outras grandezas, tais como massa em gramas. Olha isso aqui. Deixa bem fixo aí, anota aí ó, no teu caderno e fixa bem em gramas, tá bom? O volume de gases e ainda por cima também o número de moléculas, que foi como a gente viu, o 6 vezes 10 a 23. Ah, professor, vai ser sempre esse 6 vezes 10 a 23? Não, às vezes na questão, para ele querer um valor mais aproximado, uma coisa do tipo, ele pode dar um outro número para você. Mas o professor vai mudar esse número. Não, calma, não se assusta. O número vai estar lá na questão, vai ser dado para a gente. Caso não dê, a gente já pode subentender que vai ser 6 vezes 10 a 23. Mas, por exemplo, ele pode colocar lá como sendo 6,02 vezes 10 a 23, certo? Aí esse 0,2 que vai ter lá vai mudar um pouco no cálculo e a gente vai ter um valor mais aproximado. A gente consegue arredondar mais facilmente, tá bem? Mas vamos aqui, vamos prestar atenção nessa parte. Um mol, eu tendo um mol, ele vai equivaler a, vamos seguir o fluxograma? Um mol ele equivale a, subiu, 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 em massa ele vai equivaler a minha massa molar. Professor, massa molar é grama por mol, né? Isso, exatamente, grama por mol. Lembrando daquela fórmula, tá certo, gente? N é igual a M sobre M, que é a minha massa molar. Aqui eu vou ter a massa e aqui o número de mols, tá certo? Lembra dessa formulinha, não esquece dessa fórmula, tá certo? Deixa bem fixo aí. O mol também ele vai equivaler a quê? Vamos seguir aqui, seguindo. Em volume, um mol, um único mol, tá certo? Vai equivaler a 22,4 litros mol. Isso na CNTP. Aí você me pergunta, ô Lucas, o que é CNTP? CNTP é condição normal de temperatura e pressão. Isso mesmo, para um gás. Então, essa vai ser a minha condição normal, temperatura e pressão, que geralmente ele vai dar. Significa que é 1 atm 25 graus Celsius, tá certo? E quando for assim, a gente já pode considerar esse mol equivalendo a 22,4 litros por mol, tá certo? Eu vou estar trazendo os exemplos aqui para vocês. E seguindo aqui, a última partida do nosso fluxograma, vamos lá. Um mol ele equivale a... Desceu. Em número de moléculas, que foi o que a gente viu, um mol vai equivaler a 6,0 vezes 10 a 23 moléculas barra mol. Tá certo, gente? Então, deixa esse fluxogramazinho aí bem anotado, bem bonitinho. Até dar uma esperada aí para vocês terminarem de anotar. E agora eu vou trazer para vocês uma tabela bastante legal que eu vou estar multiplicando, vou estar transformando, na verdade, né? Não só com a multiplicação se transforma, também se transforma a partir da divisão. Mas eu vou estar mostrando aqui a vocês um pouco dessa proporção com base naquela reação que a gente teve agora da amônia, tá certo? Formação da amônia. Então vamos lá. Conhecendo as massas atômicas do nitrogênio, que é N igual a 14, e do hidrogênio, que é H igual a 1, pode-se interpretar a equação de forma da amônia de várias maneiras. Pessoal, que várias maneiras são essas? Vamos lá, vamos ver. A gente tem aqui a nossa reação, tá certo? Eu tenho um de nitrogênio reagindo com 3 de hidrogênio, formando 2 da minha amônia, certo? E como seria essa interpretação molecular? Molecular, eu vou ter aqui 1 vezes 6 vezes 10 a 23 para o nitrogênio, vocês estão vendo. Essa aqui está sendo a transformação molecular, como a gente viu aqui, ó, deixa eu voltar para vocês verem. Em número de moléculas, ele quer saber o número de mols, aqui, ó, vendo? Bonitinho, né? Mesma coisa aqui, essa transformação. Vou 3 vezes 6 vezes 10 a 23, vai me dar a quantidade de moléculas.
E aqui para amônia a mesma coisa, tá certo? 2 vezes 6 vezes 10 a 23 vai me dar a quantidade de moléculas. O número de mol, olha ele aqui, bonitinho, aparecendo na frente. É o nosso razão estequiométrico. Ele está aí e ele está se mostrando aqui para a gente. Então a gente consegue observar facilmente o número de mol, certo, gente? Bastante atenção, lembrando que a equação ela tem que estar balanceada, exatamente. Porque se a equação não estiver balanceada, pode causar uma confusão lá na frente, tá certo? Na hora da, da nossa resolução e a gente vai achar algum número errado, a gente vai ter alguma massa errada. Então, se você resolveu a questão, resolveu o exercício e viu que está dando alguma coisa diferente, não está batendo o número ou a massa de alguma coisa, volta lá na equação principal e balanceia. Preste atenção no balanceamento, tá certo, gente? Chama bastante atenção nessa parte. A massa aqui, como ele já deu pra gente, ó, o nitrogênio tem massa 14. Então, se eu tenho 2 átomos de nitrogênio, eu vou simplesmente multiplicar. 2 vezes 14 vai me dar um total de 28 gramas. A mesma coisa para o átomo de hidrogênio, tá certo? Eu tenho aqui a massa do meu hidrogênio é 1, e eu tenho H2, ou seja, 1 mais 1, 2, certo? 2 vezes 1, 2. Vezes 3, que é o número de mols de hidrogênio que eu tenho, tá vendo aqui, ó, vezes 3, vai me dar 6. A minha massa de 6 gramas para o hidrogênio. E para a amônia, a gente vai seguir da mesma forma, tá certo? A gente tem H3, então aqui eu vou ter 3. O nitrogênio é 14, então 14 mais 3, 17. 17 vezes 2 vai me dar o total de 34 gramas para a amônia. Essa é a minha massa da amônia. Agora, professor, chegou na parte do volume. Exatamente. Ele mostrou aqui para a gente que o volume está CNTP, que é o quê? Repete para mim. Condição normal, temperatura e pressão. Ou seja, já é aquilo que a gente sabe, já está na nossa veia. Tatua aí, escreve no caderno, deixa marcado para sempre. Isso aqui é algo lindo, algo de se ter para sempre não esquecer, viu? Então vamos lá, nosso volume, a proporção de 1 mol para o volume na CNTP é de 22,4 litros, a gente já sabe disso, certo? Não esquece disso, por favor. E a gente vai ter aqui, ó, o volume, como só temos 1 mol, vai ser 22,4 litros. Como aqui nós temos 3, vamos multiplicar 3 vezes 22,4, vai dar um total de 67,2 litros. Hein? E aqui a gente vai ter 2 vezes 22,4, que vai nos dar 44,8 litros, certo? Agora vamos lá para uns exemplos para a gente exercitar isso que a gente viu, tá certo? Vamos lá, vou ler aqui junto com vocês. Então, o que foi demonstrado para a reação de formação da amônia vai ser válido para qualquer reação química. Sim, isso vale lembrar para vocês. Não é porque eu estou trazendo um exemplo da produção da amônia que só vai servir para ela não, tá certo, gente? Se eu trouxesse a produção da água, também ia servir, do cloreto de ferro, também ia servir, tá bom? Isso que a gente está vendo, que está sendo demonstrado, ela é válida para qualquer reação química, tá bem? Vamos deixar isso bem fixo. O que eu estou trazendo aqui são só exemplos para a gente pegar como base e nos próximos que aparecerem a gente conseguir ir fazendo a partir disso que a gente já sabe, tá bem? Então, com isso, né, que a gente está fazendo, vai nos permitir prever a quantidade de reagente de produtos que vai estar envolvido nessa reação. Então vamos ver esse nosso outro exemplo. Presta atenção aqui, ele vai falar assim, ó. Calcular o número de mol de amônia produzido na reação de 5 mol de gás nitrogênio. Anota essa diquinha aí que ele nos deu, fera. 5 mol de gás nitrogênio com a quantidade suficiente de gás hidrogênio, ou seja, é aquilo que a gente viu, né? Nitrogênio reagindo com hidrogênio formando amônia. Você pode perguntar, peraí, professor, como assim a quantidade suficiente de gás hidrogênio? Vou explicar para você. Quando ele fala numa questão, a quantidade suficiente de tal amostra, quantidade suficiente de tal reagente,
ele quer dizer que foi o necessário para reagir, tá certo? Essa quantidade suficiente é o que é necessário para que a reação aconteça, para que eu forme a minha amônia, tá bem? Isso a gente não vai precisar utilizar no cálculo, então não se abstenha a essa parte, certo? Não precisa se preocupar. Um exemplo meu, eu me preocupava bastante com essa parte quando eu estava estudando também na parte do ensino médio, confundia bastante, acabava causando erros em questões, e eu sempre levava um puxão de orelha por conta disso. A professora sempre dizia: Lucas, não se apega a isso não, que você está se confundindo. Com o tempo eu aprendi, e eu já estou dando uma dica para vocês, você já pega essa dica, guarda no coração, tá certo? Então vamos lá. Ele nos deu já a equação totalmente balanceada, como a gente viu, ó, a gente tem 1 de nitrogênio para 3 de hidrogênio para 2 de amônia, tá certo? Vamos fazer essa interpretação da seguinte forma. Isso aqui é uma dica, é um esboço, é um esqueleto. É uma forma que vocês podem fazer, tá certo? Vocês podem já pegar como base para vocês. Vou ter aqui, coloco aqui a minha reação completa. E aqui eu coloco a minha proporção. Como assim, Lucas? Proporção. Lembra lá que eu tenho aqui o que eu tenho aqui. Quando eu não tenho nada, significa que eu tenho o número 1. Aquele umzinho invisível lá da matemática, lembra? Ele aparece aqui também, ó. Quando eu não tenho nada, significa que eu tenho o número 1. Também 1 invisível. Então eu vou ter aqui a proporção de 1 mol de nitrogênio formando 2 mols de amônia. Só que ele quer saber para 5 mols de nitrogênio. Ele está perguntando, se eu colocar 5 mols de nitrogênio, quanto de amônia eu vou ter? Vamos ver? A gente faz essa regrinha de 3 básica aqui. Resolvendo ela, a gente vai ter que, a partir de 5 mols de gás de nitrogênio, vamos ter formado 10 mols de amônia. Tá bem? Então vamos passar para outra parte, tá bom? Já que a gente viu a quantidade de mol de amônia, vamos determinar a massa da amônia produzida. Também aqui, ó, com 5 mol de gás de nitrogênio, tá certo? Lembra aqui, quantidade suficiente de gás de hidrogênio, ou seja, a quantidade que a gente precisa para a reação ocorrer. E ele ainda dá para a gente aqui, ó, dado a massa molar da amônia, 17 grama por mol. Grama por mol lembra aí, aquele mm que é a massa molar, boa, isso mesmo. Então vamos colocar mais uma vez aqui a nossa reação e vamos fazer a proporção para cada um bem bonitinho. Aqui eu vou ter 1 mol do nitrogênio, lembra, um Uzinho invisível, ele está aqui ainda. Não esquece dele, viu? Então, eu vou ter 1 mol de nitrogênio, desculpa, reagindo com 2 mols de amônia. Só que presta atenção aqui, ó. Agora ele me disse o seguinte: a massa molar da amônia vai ser 17 gramas por mol. Então eu vou multiplicar essa massa molar que ele me deu por 2, tá certo? Multiplicando por 2, que é a quantidade de mol, eu vou ter o total aqui de 34. Deixa eu só botar aqui bonitinho. Tá bonito, não fala não. A quantidade aqui de 34 gramas. Deixa eu voltar até a grama aqui para ficar bem bonitinho. Aê! Reagindo com 5 mol do nitrogênio, que é o que ele quer saber agora. Então assim a gente vai saber a massa, a gente vai poder determinar a massa de amônia que foi produzida a partir dessa reação. Resolvendo aqui essa regra de 3, a gente vai ter um total de 170 gramas de NH3. Tá certo? Notou? Alguma dúvida? Então vamos para a outra parte. A outra parte ele vai dizer o seguinte, a gente vai mudar um pouquinho. Ele pede para a gente calcular a massa da amônia produzida na reação de 140 gramas de gás nitrogênio. Anota aí essa parte. 140 gramas de nitrogênio. Com o que? Com o que? Diz aí para mim. Quantidade suficiente de gás hidrogênio. É o que vai precisar para reagir. E ele ainda vai nos dar aqui, ó, a massa molar da amônia, 17 gramas por mol. E a do nitrogênio, que vai ser 28 gramas mol, tá bom? Lembrando, tá certo, gente? Vamos prestar atenção nessa partezinha aqui, ó. Ele já nos dá do N2, tá vendo o 2 aqui? Então a gente não vai precisar somar essa parte. Ele já nos deu a do N2, ele não deu só do N, o nitrogênio sozinho, não.
ele nos deu a do gás N2, tá bem? Então, vamos novamente fazer aquele nosso esqueletozinho bonitinho. Botou aqui a nossa reação, vamos ver a proporção 1:2, a cada um de nitrogênio forma 2 de amônia. Vamos aqui colocar então a nossa massa molar que ele deu, 28 gramas massa molar do nitrogênio, mais uma vez aqui, 2 vezes 17 a massa molar da nossa amônia. E agora é onde está a diferença. Perceberam que antes a gente estava usando 5 mols do gás nitrogênio? Agora a gente não está usando mais 5 mols do gás nitrogênio, a gente está usando 140 gramas, tá bom? Agora a gente quer saber de uma vez a massa produzida nessa reação aí. Então, vamos calcular com 140 gramas. Resolvendo essa regra de 3, vamos ter aqui o nosso total de 170 gramas de amônia. Tá certo, gente? Agora, a última parte para encerrar essa equação, esse exercício, a gente poder ir para a nossa parte final da nossa aula síncrona. Pois é, gente. Já está deixando saudade. Ele pede para a gente determinar o volume de amônia nas o quê? Lê isso aí para mim enquanto eu vou circulando. Lê. Boa! Da CNTP. Condição normal, temperatura e pressão. Ó. A emoção foi tanta que eu quase ia errando aqui. Tá certo? Então está sendo produzido na reação de 140 gramas de gás nitrogênio. Anota o dado que ele deu. Com a quantidade suficiente de gás hidrogênio. Você está sendo esperto, você já se ligou que nas 3 últimas perguntas ele deu pra gente que é a quantidade suficiente. Isso é o que precisa para reagir. Então vamos para os dados. Massa molar do N2, 28 gramas por mol. E o volume, olha que bonito. O volume molar do amônia, do NH3, 22,4 litros. Eu vou perguntar a vocês agora, se ele não tivesse dado isso aqui, se ele não tivesse dado esse 22,4 litros aqui, como é que a gente iria fazer? Como? Como? Isso, exatamente, você já ia estar ciente. Por quê? Porque quando ele diz na CNTP, a gente já subtende-se que seja 22,4 litros. E isso é exatamente isso. A partir desse momento, a gente já conseguiria resolver. Mas como ele ainda foi bonzinho a ponto de a gente, que custa a gente resolver, tá certo? Isso que eu vou deixar para vocês com esse esqueleto bonitaço, né, que já foi feito. A gente vai ter a proporção de 1:2. Substituímos aqui a nossa massa lá, beleza? Substituímos aqui em litros. Presta atenção agora, a gente está relacionando a massa com litro, tá bem? Eu vou estar transformando eu vou estar descobrindo qual é agora a quantidade de litros que eu vou ter ao reagir 140 gramas. Então, fazendo essa nossa regrinha de 3 mais uma vez, prestar atenção que essa parte de checamento que tem bem a regra de 3 é algo bem legal de se resolver. A gente vai ter um total de 224 litros de amônia, então veja aí que é bastante litro, tá certo? Não esqueça, o gás ele é metros por litro. Muito bem. Então vamos agora dar início à parte final da nossa aula, que é o reagente em excesso e o reagente limitante. Vocês lembram lá daquele exemplo que eu dei? Eu ainda trouxe aqui a imagenzinha bonitinha aqui, ó. Água e açúcar, né? Já diria Luan Santana. Muito bem. Que é água com açúcar é o amor. É verdade, né? Então vamos dar o amor à química, tá certo? A química merece muito amor. Calma e paciência também. Mas peraí, vamos ver essa definição de reagente em excesso e reagente limitante, tá bem? O que seria então esse reagente limitante? Né? O que seria esse reagente em excesso? O reagente limitante vai ser quando a gente vai misturar dois reagentes, tá certo? Eles não vão estar em uma proporção estequiométrica, mas o consumo de um deles vai ser total, ele vai ser totalmente consumido. Esse reagente que foi totalmente consumido vai ser o nosso reagente limitante. Tá certo, gente? Então anota aí, canetinha no caderno. Reagente limitante vai ser consumido totalmente, por inteiro. Interrompendo o quê? A reação. É isso. Quando a gente descobre o reagente limitante, a gente descobre até onde a reação vai ser formada.
O outro reagente, que ele vai estar numa quantidade maior, e essa quantidade maior não vai mais reagir, vai ser o reagente em excesso, tá certo? Lembra aí, reagente limitante e reagente em excesso. Exemplo rápido é qual? Olha aqui para baixo. Isso, a água e o açúcar. A água e o açúcar, a gente pode trazer esse exemplo. Onde o nosso açúcar ele vai ser o reagente limitante para a água. Se eu coloco a água no açúcar, ela vai me dar o quê? O amor dela? Não. Ela vai ficar uma solução adoçada, tá certo? Então, se eu coloco 3 colheres de açúcar, aquelas 3 colheres vão ser dissolvidas, e ali houve um limite na minha reação, o açúcar foi o reagente limitante, tá certo? Pode estar perguntando, professor, então como é que a gente vai resolver questões assim? Cola em mim que eu vou mostrar para você agora, rapaz. Vem aqui, ó. Se liga nessa dica, A, B e C. Para resolver as questões que envolvem esses reagentes limitantes em excesso, a gente vai seguir essas etapas. Não obrigatoriamente, tá certo? Mas é uma forma boa da gente seguir. Primeira etapa, vamos considerar um dos reagentes como sendo o reagente limitante. E vamos determinar quanto de produto vai ser formado por esse reagente limitante. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho lá o nitrogênio e o hidrogênio, tá bom? O N e o H. Se eu considerei o meu hidrogênio sendo limitante, eu vou ter um resultado do meu produto, tá bem? Com os dados que vão ser dados em questão. A segunda etapa é o quê? Vamos repetir o mesmo procedimento da etapa A, só que para o outro reagente. Então, trazendo como exemplo nitrogênio e hidrogênio. Se eu considerei primeiro esse hidrogêniozinho bonitinho sendo limitante, a segunda parte do meu cálculo vai ser o nitrogênio sendo o reagente limitante. Conseguiu pegar? Porque aí eu vou ter um outro resultado, tá bem? E o resultado que tiver a menor quantidade de produto, e aí a gente já está aqui, ó, na nossa terceira etapa, tá bom? O resultado que for a menor quantidade do produto, ele vai corresponder ao reagente limitante que a gente indicou. Entendeu? Pegou? Então lembra aí, ele vai ser limitante por quê? Isso mesmo, poxa. Porque é só lembrar do açúcar. Se eu coloquei 3 colheres de açúcar na água e ele reagiu, ficou 2 CT ali. Então o açúcar foi o meu reagente limitante. Só formou uma quantidade X de produto. Então vamos ver um outro exemplo aqui, para a gente deixar isso bem fixo na nossa mente e sanar qualquer dúvida. Foram misturados 40 gramas de hidrogênio, muito bem, com 40 gramas de oxigênio, tá bom? E a finalidade dessa mistura foi produzir a tão falada e que a gente precisa tanto, a água, tá bem? Segundo a equação, que presta atenção, ele já nos dá a equação balanceada, vê que ótimo, né? Então vou ter 2 átomos de hidrogênio reagindo com o de oxigênio, formando 2 águas. E ele pede para a gente determinar aqui, ó. Letra A, determine o reagente limitante, a massa do produto formado e a massa do reagente em excesso. Tá certo? Então anota aí no teu caderno, presta atenção, que ele nos dá aqui a massa de 40 gramas de hidrogênio e uma massa de 40 gramas de oxigênio. E ele ainda nos dá essas massas molares. Tá certo, gente? Então vamos agora começar a resolver esse exercício. Primeiro, vamos considerar que o H2, tá bom? Seja esse nosso reagente limitante. Como eu falei para vocês, a gente vai escolher um deles na reação para ser o nosso reagente limitante, tá bom? Esse primeiro reagente limitante nosso vai ser o H2. Então, a partir do momento que a gente escolhe o H2, a gente vai ter uma proporção de 2 para 1 com oxigênio e de 2 para 2 com a água. Então, nisso, proporção de 2 para 2. Melhorando aqui, a gente vai ter a nossa massa molar do H2 que ele deu, que foi 2, então 2 vezes 2 aqui a gente vai ter um total de 4. E aqui 18, que foi a massa molar que ele nos deu da água. Clicando aqui, nós vamos ter 36. E aqui, ó, presta atenção, ó, a massa que ele nos deu do H2, 40 gramas, vai ser utilizado na reação. Fazendo essa regra de 3, a gente vai ter um total de 360 gramas de H2 no final. Certo? Então anota aí, no final a gente vai ter 360 gramas de água. Se o H2 ele for o meu reagente limitante, que foi o que a gente escolheu, tá bom? Vamos imaginar então agora, vamos calcular, como seria o O2, o nosso reagente limitante. Vamos lá? Vamos lá.
Em seguida, vamos considerar que o oxigênio seja o nosso reagente limitante. Belíssimo, então vamos lá. Considerando aqui, né, proporção do O2, que vai ser 1 para 2 com a água, relacionando sempre com a água, que é o nosso produto, tá certo, gente? Ele nos deu a massa molar de 32 gramas. Aqui também a gente sabe que é 36, como o cálculo que a gente fez na última questão. E a massa aqui permaneceu 40, gente, porque foi a quantidade que ele colocou para reagir, tá certo? Então, resolvendo essa regra de 3 bem rápida, a gente vai ter aqui, ó, 45 gramas de H2. Ah, professor, essa vai ser a menor quantidade formada. Bingo, isso mesmo. Então, se essa é a menor quantidade de água produzida, menor quantidade do nosso produto, subentende-se que, considerando o O2 como reagente limitante, ele realmente vai ser esse reagente limitante que a gente tanto quer. Percebeu como essa parte do reagente em excesso é reagente limitante? Bem simples de se resolver? Só precisa ter bastante atenção no que a gente vai estar fazendo, tá certo? Então, vamos calcular a massa, como ele pediu nas outras alternativas, de H2 que vai ser consumida, tá certo? E o que vai restar do excesso. A gente tem aqui uma proporção, tá bem? Vale lembrar, de 2 para 1. A gente agora vai estar relacionando o hidrogênio com o oxigênio. Por quê? Porque aqui na letra C, ele pergunta qual é a massa de H2 que está em excesso. Para saber a quantidade que está em excesso, a gente vai precisar calcular a relação deles dois. O que vai sobrar? Calma, sei que pode estar um pouquinho complicado, mas eu vou explicar para você por que a gente está fazendo a relação entre os reagentes. É porque, se eu vou ter o oxigênio como sendo limitante, lembra que o meu reagente em excesso, ele vai ficar uma parte lá sem reagir, uma parte muito grande sem reagir. Lembra desse exemplo para vocês? Exemplo, quando eu faço uma solução de água, uma parte lá vai, lógico, vai solubilizar o açúcar, vai diluir aquele açúcar na água, mas ainda vai sobrar uma partezinha, certo? Mesma coisa é aqui, nesse momento do H2. Como eu coloquei H2 demais, H2 em excesso, esse H2 ele vai sobrar uma certa parte, tá bem? Então, por isso que a gente está relacionando ele com o oxigênio. Da mesma forma, a gente coloca nas proporções que tem, multiplicando com o coeficiente estequiométrico que a gente tem na frente, tá, gente? Para não ficar errada essa proporção. Resolvemos a regra de 3 e vamos ver que a massa de H2 que vai estar reagindo é de 5 gramas. Então, eu adicionei 40 gramas de H2, mas só reagiu 5 gramas. Entendeu? Se só reagiu 5 gramas, quanto de excesso que ficou? Exatamente 35 gramas de excesso de H2. E essa já é a resposta da nossa alternativa C, que era basicamente o que estava faltando para a gente terminar essa questão. Tá bom? Agora sim, temos a letra A, o reagente limitante é o nosso O2, como a gente viu. Por quê? Por quê? Porque ele vai formar a menor quantidade do produto. Aqui a massa de água formada, 45 gramas, como a gente calculou, e a massa de O2 em excesso vai ser 35 gramas. Tá certo, gente? Vamos agora para a real oficial, nossa última parte, que é o rendimento de uma reação química, tá certo? O rendimento, a gente vai ter duas formas, é o rendimento real e o rendimento teórico. E o rendimento é aquilo, é sempre baseado no 100%, como a gente viu lá. Lembra? Fórmula percentual? Então, aqui a gente vai ter o rendimento, onde vai ser a porcentagem do que a gente vai querer, do que a gente precisa, tá bem? Então, quando a gente realiza diversas reações químicas, a gente vai ter uma porcentagem do nosso rendimento, tá certo? O perfeito para quando essa reação acontece seria que conseguíssemos obter a quantidade máxima possível de produto. Ou seja, todos os nossos reagentes reagissem. Mas nem sempre é assim, tá certo? E aí é que vai ocorrer o nosso rendimento real, que ele vai ser menor do rendimento teórico, que é o de 100%, tá bem? Então lembra disso, o rendimento teórico a gente vai estar ele relacionado ao 100%. Enquanto que o rendimento real a gente vai querer descobrir, que é o que a gente está trabalhando. Tá bem? Vamos lá para mais um exemplo? Vamos lá!
Vamos aqui. Sabendo que a formação da água ocorre segundo essa equação bonitinha que a gente viu, vamos determinar então o rendimento real desse experimento, né? A qual 2 gramas de hidrogênio vai reagir com 16 gramas de oxigênio e vai produzir isso, 14,4 gramas de água. Tá bem? Ele nos deu aqui a massa molar e podemos resolver a nossa equação, nosso exemplo. Perdão, gente. A nossa proporção aqui que a gente tem vai ser de 2, ó. A razão estequiométrica 2, a massa molar nos deu 2 também. Então, vou ter um total de 2 gramas. Aqui, a gente vai ter o oxigênio, massa 32, e massa total de 16 gramas. E o que seria aceitável para a gente, né, o que seria ótimo para a gente, era que o nosso rendimento fosse de 100%, seria 18 gramas. Vou dar uma dica, eu sei que você ficou com dúvida nessa parte. Oxe, professor, como é que aqui ele deu 32 e aqui tem 16? Boa pergunta. A gente vai estar calculando aqui para 16 gramas de oxigênio, tá certo? Lembra disso, lembra dessa parte. Ele nos deu aqui o quanto quer. Olha aqui, ó, 2 gramas de hidrogênio, tá certo, gente? Então, o que seria perfeito, o rendimento perfeito, nosso rendimento de 100%, seria justamente aquilo que Lavoisier nos falou lá atrás. Natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, o que eu tiver nos meus reagentes, eu tenho que ter no meu produto. Então, se aqui, ó, 2 mais 16, 18. Se eu tenho 18 gramas nos meus reagentes, eu tenho que ter obrigatoriamente 18 gramas no meu produto. Isso na teoria. Deixa eu te dar uma dica. Na real, vai ser assim, ó. Como as massas dos reagentes H2 e O2... Opa! Desculpa aqui, gente, meu mouse passou. De H2 e de O2 estão em proporção estequiométrica, não existe reagente em excesso, gente. Eles não vai ter o reagente em excesso e o reagente limitante, porque eles estão em proporção estequiométrica. Lembra lá que para ter o reagente em excesso ou o reagente limitante, a gente precisaria que não tivesse nessa proporção? Então, teoricamente, deveriam ser produzidos 18 gramas de H2. Lembra lá que a gente viu? Se eu tenho 18 gramas reagindo no meu reagente, eu tenho que ter também no meu produto. Mas a massa produzida da água foi de 14,4 gramas. E aí, como é que faz? A gente resolve isso facinho. Só lembrar lá da nossa formulazinha, que foi uma simples regra de 3. O meu rendimento teórico de 18 gramas está para 100%, assim como 14,4 gramas é o que eu quero saber. Reagindo, a gente reagiu tanto, né, nessa aula, resolvendo essa regra de 3, agora sim, melhor falando, vamos ter um rendimento de 80%. Então, o rendimento real dessa reação é de 80%, já que teve formado 14,4 gramas. Pois bem, pessoal, com isso só tenho a agradecer a vocês. Essa carinha de triste do Michel é porque realmente fico triste por acabar esse momento nosso. Espero que para vocês tenha sido bastante proveitoso, assim como foi para mim, tá certo? Foi muito bom ter esse contato com vocês, poder passar um pouco desse conteúdo e dessa matéria maravilhosa que é a química, tá certo? Já que a química está em tudo. Gostaria muito que fossem mais aulas, para a gente poder ir aprendendo junto, a gente poder ir crescendo junto e estar compartilhando, mesmo nesse momento, né, de pandemia. Mas eu queria agradecer bastante a vocês pela participação, tá certo? Pela atenção dada em aula, por toda a paciência, tá certo? Como eu falei com vocês, sou estudante da Rural, da cadeira de estágio agora, e a gente tem que passar por isso também para ir aprendendo, tá certo, gente? Qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp para falar comigo, tá certo? Podem falar lá, à vontade. Se eu demorar um pouco para responder, desculpa, é que a internet é bem ruim. Mas é isso. Obrigado a todos pela participação, pela paciência. Um beijo para quem for de beijo, né? Um abraço para quem for de abraço. E até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau.